Fala, pessoas maravilhosas! Hoje o canal da Salinha dos Verdinhos separou um filme chamado Selma para tratar um assunto que está muito quente, é muito atual e sempre foi atual: os conflitos raciais nos Estados Unidos. Na última semana a gente viu vários atentados, ação e reação relacionados à violência policial contra negros e a resposta da comunidade negra norte-americana. Toca a vinheta. O filme Selma, de 2014, foi indicado a 2 Oscars e ele é muito bom, porque ele mostra o conflito do Martin Luther King, pastor luterano que luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. As marchas organizadas pelo Martin Luther King são fundamentais para a pressão popular sobre o Estado para que os negros pudessem ter direitos e principalmente direitos eleitorais, pudessem votar e ser eleitos nos Estados Unidos já na década de 1950. A luta pelos direitos civis igualitários nos Estados Unidos começa com uma figura que nem tem cara de revolucionária, uma senhora chamada Rosa Parks. Ela é extremamente importante para esse processo de luta pelos direitos civis. Ela se recusa a ceder o seu lugar em um ônibus a um homem branco, coisa que era obrigatória a todos os negros nos estados do sul dos Estados Unidos. A Rosa Parks é presa por não ceder esse lugar e a partir dessa prisão começa uma série de movimentos e de revolta da população negra que pede direitos civis. Martin Luther King é um desses ativistas que vai ser responsável por fazer várias passeatas, várias marchas, como por exemplo a marcha sobre Washington pedindo direitos civis. Martin Luther King é um ativista pacífico desse movimento. Mas nem todos esses movimentos eram pacíficos. Existe um outro grande expoente desse movimento, que é o Malcolm X. Malcolm X, já mais radical, propunha uma intervenção violenta para alcançar essa igualdade. Outro movimento importante é o movimento dos Panteras Negras. O movimento dos Panteras Negras é um movimento de exaltação da cultura afrodescendente e de proteção armada. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos existiam movimentos de supremacia branca, como por exemplo a KKK ou a Ku Klux Klan. Esses caras, eles tocavam terror contra a população negra dos Estados Unidos. E os Panteras Negras se armam para proteger dessas perseguições. Eram comuns, gente, nesse momento, linchamentos, enforcamentos e perseguições físicas a esses indivíduos que eram negros. O movimento Black Power também é muito importante da gente lembrar. O movimento Black Power, que é muito lembrado pelo penteado Black Power. Só que o movimento Black Power vai muito além do penteado. É um movimento de exaltação da cultura e das características afrodescendentes dos negros americanos. Atualmente, os Estados Unidos estão pegando fogo pela questão racial. Recentemente, agora em julho de 2016, nós tivemos uma passeata, assim como a que o Martin Luther King fazia, de um movimento chamado Black Lives Matter. Significa vidas negras importam, contra os assassinatos de negros por policiais norte-americanos. Esse movimento pacífico teve também, assim como existiu nas décadas de 50 a 70, um ponto aí de radicalização. Um indivíduo disparou armas de fogo contra policiais brancos e chegou a matar 5 deles. O Obama, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tem que lidar com toda essa situação. Vamos lembrar que a gente tem um candidato agora à presidência conhecido pela intolerância contra as minorias, inclusive a minoria negra. Tem também os latinos e todos os outros, os imigrantes, mas contra os direitos das minorias. O Donald Trump, bilionário norte-americano. Da mesma forma que houve reação violenta, como esse atirador que abriu fogo contra os policiais americanos, que remete, por exemplo, ao movimento dos Panteras Negras nas décadas de 50 a 70, também existe um movimento pacífico nos Estados Unidos.
e hoje em dia muito bem representado por artistas e celebridades que são afrodescendentes nos Estados Unidos. A gente tem como exemplo o Jay-Z, a Beyoncé, que são um casal, o LeBron James, que é um jogador de basquete, o Chris Rock, que além de tudo, aqui no Brasil ficou muito conhecido por produzir uma série que mostrava justamente essa segregação entre brancos e negros, que aqui no Brasil a gente conhece como Todo Mundo Odeia o Chris. Pessoal, tem questão sobre isso do Enem de 2012, vamos dar uma olhada. Nós nos recusamos a acreditar que o Banco da Justiça é falível. Nós nos recusamos a acreditar que há capitais insuficientes de oportunidades nesta nação. Assim nós viemos trocar este cheque, um cheque que nos dará o direito de reclamar as riquezas de liberdade e a segurança da justiça. Martin Luther King, Eu Tenho um Sonho, dia 28 de agosto de 1963. O cenário vivenciado pela produção negra no sul dos Estados Unidos nos anos 1950 conduziu à mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinham como expoente Martin Luther King e objetivavam a conquista de direitos civis para a população negra. B. O apoio aos atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. C. A supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra sulista. D. A incorporação dos negros no mercado de trabalho. E. A aceitação da cultura negra como representante do modo de vida americano. Fica até fácil responder essa questão depois de tudo que a gente acabou de conversar e interpretar. A alternativa correta a ser marcada é a alternativa A. O Martin Luther King, como a gente já disse, é um dos maiores expoentes da luta pela igualdade civil. Nesse discurso Eu Tenho um Sonho, ele defende a igualdade civil, mas também a integração entre brancos e negros. Não deixem de continuar acompanhando, compartilhando, curtindo, mandando dicas e dúvidas pra gente. Não deixe de se inscrever na nossa página no facebook.com/Salinha dos Verdim e mandando as suas dúvidas e sugestões pelos Snapchats Gabriel Verdim e Rafael Verdim 1. Um abraço.